Olá, boa noite. Estamos começando o programa Biografando com Eli Barreto nessa noite. Como todos vocês já sabem, estamos estreando o nosso programa hoje. O programa Biografando inicia-se nessa noite. Eu gostaria muito de agradecer já a todos que estão aqui, né? E já apresentar o meu ilustre convidado, Felipe Gomes Escaleira. Boa noite, Felipe. Olá, boa noite, Barreto. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Muito bem. No início, toda estreia tem algumas dificuldades. Eu, apesar de já ter uma caminhada aí, confesso a vocês que eu estou um pouquinho nervoso. Mas já eu vou descontrair e já as coisas vão acontecer. Tivemos um problema aqui de ordem técnica, até culpa minha mesmo, porque eu não tinha passado uma informação para o pessoal da produção que eu não tinha transmitido nada ainda pelo meu canal, que é o Via Dupla, que está aqui, o logo bem acima de mim aqui, né? E que vocês assistirão esse programa nos próximos edições através do nosso canal. Hoje, gentilmente, estamos transmitindo pelo Quebrada Sem Limites, que também nos ajuda aqui a transmissão operacional do nosso programa. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores que já estão passando aqui na tela. Muito obrigado. E vamos lá, vamos diretamente ao ponto. Temos um entrevistado, né? O Felipe tem uma história muito bonita para contar. E o nosso tema hoje é habilidades socioemocionais. É o coqueluche do momento, é o que está sendo falado, né? Eu e Felipe pretendemos, durante esse bate-papo aqui, explicar para vocês como é que funcionam essas coisas. Então, Felipe Gomes Escaleira. Felipe, já é a segunda ou terceira vez que eu tive isso? Terceira vez. Mas cada programa é uma história, cada história tem os seus personagens, pode ser os mesmos, mas o desenrolar é diferenciado, né? Felipe, você nasceu aonde? Eu nasci no Complexo Hospitalar do Juqueri. Ah, você tá de brincadeira, sério? Em Franco da Rocha, sério. Complexo Hospitalar do Juqueri, sim. 1991. 1991. Pronto. Muito bem. Nessa ocasião, os seus pais moravam em Franco da Rocha, onde que era? Sim, já moravam em Franco da Rocha e era o único espaço destinado à maternidade, né? Então compartilhava do mesmo espaço ali do ERSA, né? A maternidade de Franco da Rocha, que servia toda a região. Ô Felipe, 1991 e tal, acho que você está com 32 anos, é isso mesmo? Dá 32. O que dá metade da minha idade? Que eu metade da sua, exata. Então, pessoal, a nossa intenção nessa noite aqui, estreando esse programa,
São 3 pilares que o programa pretende anunciar a vocês. O primeiro pilar é do network, porque trazemos aqui um grupo de patrocinadores que estão nos ajudando e vão nos ajudar a manter o programa, e nós vamos estar aqui divulgando amplamente eles através do passar aqui na TV e também através de vídeos e também do concurso, né, do curso aqui do Decola de Soft Skill, que nós iremos sortear no final do programa, né, Felipe? Muito bom. Estaremos sorteando aqui, né, aqueles que ficarem conosco, ou mesmo que não ficarem, nós estaremos falando isso. Então, o primeiro pilar desse programa é o network. O segundo pilar é a parceria, no sentido de que hoje, sem parceria, você não consegue chegar muito longe. E, finalmente, o terceiro pilar é o sucesso. Então, a gente traz aqui entrevistados que podem nos contar a trajetória de suas vidas e contar o seu sucesso. Felipe, vamos lá. Quantos irmãos você tem? Eu tenho uma irmã. Você tem uma irmã? Uma irmã, mais nova. Mais nova, né? E você, quando nasceu aqui em Franco da Rocha, não é isso? Em Franco da Rocha. Já faz um tempinho, né? 32 anos. E Franco da Rocha mudou muito, né, Felipe? Demais, muito. Era uma cidade que tinha defasagens e déficits em diversas áreas, né? E que, em especial na última década, deu um salto muito grande. Então, quando você nasceu, o Complexo do Juqueri, ele era um hospital em plena atividade, não é isso? Em plena atividade. Ainda era um complexo psiquiátrico, né? Era um hospital psiquiátrico maior, diga-se de passagem, da América Latina. Sim, é o que é dito, né? Sim, e compartilhava do espaço também para maternidade, né? Era a única que servia a região. Os seus pais, eles nasceram em São Paulo, vieram de fora? Como é que é? Os dois são de São Paulo, capital. Os dois de São Paulo, capital. Mas seguiram para Franco da Rocha muito cedo. Ah, é? Sim. Ah, que legal. E por que eles vieram para Franco da Rocha, Felipe? Porque tem motivo? Acompanhando a família. Então, as matriarcas e os patriarcas todos vieram, eles vieram junto. Ah, é? Sim. Isso é tanto da parte de pai como da parte de mãe? Ambos, exatamente. Então, se encontraram aqui em Franco da Rocha. É mesmo? Isso. Então quer dizer que houve uma verdadeira imigração para cá, não é isso? Sim. Olha que interessante. As pessoas de Franco da Rocha, de Francisco Norato também, tem histórias disso, né? De sair de vários lugares. Tem pessoas que saíram direto do Nordeste para cá, mas muitos saíram de São Paulo para cá, né? E se encontraram aqui, né? Em busca de uma moradia, né? Sim. Em busca de uma condição, principalmente moradia, né? Que o pessoal veio para cá. E nessa ocasião que você foi crescendo e você tem uma história interessante, né? Na sua infância, logo na sua infância, você já estava determinado a algumas coisas. Você parece que já tinha traçado o seu sucesso, que um dia viria. O que aconteceu? Conta para nós. Bom, eu desde muito jovem gostava muito de estudar. Sim. E Você era caxião, Felipe? Aqueles cara que sentava na primeira fila? Era. Você tem cara mesmo de que gosta de estudar? Tenho, gostava muito. Sentava sempre na primeira. É mesmo? E aí o que me chamava muito a atenção eram idiomas. Porque sim, eu ouvia alguém falando alguma coisa e não entendia o que significava aquilo. Isso que eu tô te dizendo era lá para os 4 anos. 4 anos de idade? De idade. Eu ouvi o som, não entendia por que alguém, uma outra pessoa, falava uma coisa que eu não entendia. Certo. Até que um dia tava passando um filme em inglês e eu perguntei pra minha mãe, mas o que é aquilo ali? Por que eles estão falando desse jeito? Aí ela falou, eles estão falando um outro idioma.
Aquelas perguntas de crianças. De criança. Sabe que... Sim. Ué, mas por que eles falam outro idioma? Porque eles moram em outro lugar. Por que eles moram em outro lugar? Vários porquês, né? E aí não para, né? Até que aquele dia me desenvolveu a vontade de conseguir, numa próxima vez, ao assistir o filme, conseguir entender. E eu falei, o que eu faço para conseguir entender? E aí a minha mãe falou, você precisa aprender inglês. E ali nasceu um sonho. Ali, quando ela me disse, você, para entender o cara, precisa aprender inglês, eu falei, então eu quero aprender inglês. Olha só. Então... Só que aos 4 anos ainda a criança não ia levantar e ia sozinha para a escola, né? Sim. A aprender inglês. Então, passou o tempinho. Aí o senhor quer introduzir a segunda etapa? Sim, eu espero. Pode falar. Aí passou um tempinho e eu completei algo em torno de 7 anos. E o meu avô paterno, todas as vezes que ele recebia a aposentadoria dele, ele me dava uma nota de R$2. Na ocasião, o salário mínimo era de R$180. Não, você está falando de R$2, referência de hoje, que naquela época era o quê? Cruzado? Não, era real ainda, seu Barreto. Era real já? Ô, seu Barreto, pelo amor de Deus. Eu sou de 91. Era real ainda. Referência de seu avô, não sua. Não, era real ainda. Aliás, já era real. Já era real. Já. E R$2, para o senhor ter uma ideia, não era pouco. Acho que no equivalente a hoje deveria ser o quê? Uns 10, uns 20, talvez. Sim. Não sei o que hoje é, né? Pra época. E aí toda vez ele me dava R$2. Até que um dia eu falei, vou dar um jeito de começar a estudar inglês. Aí teve um dia em específico que ele me deu os R$2, como ele sempre me dava. Eu peguei desses R$2, 90 centavos. E quem é da Vila Bazu vai confirmar o que eu tô falando. Vila Bazu, lá em Franco da Rocha. E comprei um pintinho numa casa de ração da esquina. Pintinho amarelinho. Amarelo. Aqueles amarelos que a gente vê. Com qual objetivo? Ele botar ovo, até pedir que fosse fêmea, né? Para que eu vendesse os ovos e com o dinheiro dos ovos pudesse estudar isso com 7 anos. Aqui eu já tinha 7 anos. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira, então curso de idiomas na época, ainda mais na época, né? Era realmente para quem podia, né? Era um curso que não era acessível. Então eles não podiam. Então essa foi a estratégia minha. Vou criar a galinha, ela vai botar ovo e vou vender o ovo e vou pagar meu inglês. A galinha cresceu, eu não achava ovo, ela não botava ovo, eu desisti da galinha e ofereci para minha tia comprar. Minha tia aceitou comprar. Até que no dia que eu fui pegar a galinha para levar para minha tia, eu percebi um movimento estranho. Ela estava no terreno do vizinho, lá na Vila Rosalina, perto do posto de saúde da Vila Rosalina. E nesse dia, o que eu encontrei? Um ninho com 19 ovos. Caramba! Aí eu liguei pra tia, não vai dar certo. Abotou! Achei o ninho com 19 ovos, não vou vender mais. Já desfez o negócio na hora, porque a galinha, que não, supostamente nem era galinha, talvez, ou tinha certeza que era galinha? Era galinha. Gente, vocês veem como é que às vezes na vida as coisas acontecem, né? Nós estamos falando hoje aqui com o Felipe Scalera. Ele tem três unidades da escola Wizard. É um empresário, é consultor, é professor. E hoje a gente está aqui vendo que tudo começou com um pintinho, com uma galinha que supostamente não punha ovos e depois já tinha 19 ovos. Aí o que você fez? Vamos lá que eu estou gostando desse negócio aí de granjeiro. Pois aí eu desisti da venda, continuei com a galinha. Quando eu vi aqueles 19 ovos, eu achei incrível. E o que eu fiz? Tratei logo de comprar mais galinhas para ter mais ovos mais rapidamente. Sim. Acreditando que com o dinheiro do ovo eu pagaria o meu curso de inglês. De inglês. O que não se efetivou, mas a gente vai contar.
Sim. E até que eu tive um galinheiro com 19 galinhas. Opa! 19 galinhas, botando ovo todo dia e tal. E aí você já tinha uns 8 anos, 10 anos? Como é que aqui eu acredito que já algo em torno de 10. De 10. 10 anos. 9 para 10. Tá. Não me lembro com precisão, mas entre 9 e 10. E o meu pai, que era pedreiro, trabalhava por uma senhora em São Paulo, que se chamava Charlotte. Sim. E ele falou, vamos trabalhar hoje comigo. E eu fui trabalhar com ele. E eu sabia que essa senhora tinha uma chácara. E enquanto ele trabalhava, eu fiquei na sala dormindo. Acabou que eu acordei e fui até a cozinha. Ela estava lavando louça. Eu fui até a cozinha e falei, bom, agora é a chance que eu tenho. Eu imaginava que ela tinha uma grana, tinha chácara, tinha apartamento. Falei, vou oferecer as galinhas para ela. O meu galinheiro vai embora. O galinheiro inteiro. Aí eu falei, dona Charlotte, a senhora não gostaria de comprar umas galinhas? Isso com 9, 10 anos, criança. E ela olhou assim, achou estranho e não me respondeu. Ela falou, depois a gente conversa. Ela era uma senhora bem séria, francesa, pela paternidade, né? Nacionalidade francesa, mas naturalidade austríaca. Então ela era uma senhora bem séria. Ela, depois a gente conversa. E na verdade ela conversou depois com o meu pai. Ela falou assim, Reinaldo, mas ele quis vender galinha, por que ele quis vender galinha? E aí meu pai explicou, dona Charlotte, desconsidera, ele te ofereceu porque ele cria achando que vendendo o ovo e a galinha, ele vai conseguir estudar inglês. Essa senhora, que era uma senhora, como eu já disse, vienense, né, de Viena, austríaca, falava 10 idiomas. Ela falava 10 idiomas. 10 idiomas? 10. Até finlandês e russo. Caramba. Ela falava. E ela achou muito interessante uma criança de 9 anos ter esse tipo de interesse. E ela até frisava, principalmente no Brasil. Ela achou engraçado. E ela se comoveu tanto com o fato dela ter visto uma criança na cozinha da casa dela querendo vender as galinhas para fazer um curso de inglês, ela sendo poliglota. Então ela se comoveu. Tanto se comoveu que essa senhora foi a responsável por me proporcionar 10 anos de bolsa de estudos na rede na qual eu iniciei os estudos de idiomas e que hoje eu sou franqueado. Então, ela te patrocinou 10 anos de estudo. De curso. Desde os 9, 10 anos, fui até aproximadamente 19, 20 anos de idade. Caramba, filho. E eu costumo... Tem gente que fala assim, esse aí deu sorte. Eu costumo dizer que se não fosse o fato de eu acordar todo dia de manhã para cuidar daquele galinheiro fedido, todo sujo, e ter a coragem de continuar, porque eu criei dos 7, acho que até uns 9, 10, eu teria ido com meu pai trabalhar e não teria a galinha para oferecer. E se eu não tivesse a galinha para oferecer, ela jamais teria, de forma espontânea, se oferecido para pagar meu curso de idiomas. Então, com base nessa experiência de vida, eu criei um pensamento que diz que se o seu esforço não lhe traz uma oportunidade de forma direta, ele lhe trará uma oportunidade de forma indireta. Ou seja, não foi a galinha que pagou o meu curso, nem os ovos. Mas o fato de eu ter ali aquela disposição, aquela predisposição em trabalhar com aquilo, me trouxe a oportunidade de poder conquistar aquilo que eu tanto sonhava. Às vezes a gente se esforça num sentido achando que é aquilo que vai trazer o resultado, mas o esforço direcionado para um resultado não necessariamente é a via que vai trazer aquilo que a gente tanto deseja. Só que aquele que não se esforça não traz nem a possibilidade do universo trazer aquela realização, né? Felipe, você falando assim, veio um pensamento aqui que assim, às vezes na vida a gente toma algumas estradas, né? E nem sempre o que a gente vai encontrar
para realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos, está na estrada, mas sim por aqueles que a gente encontra-se nelas, né? E o caso da dona Charlotte, que ela te encontrou, você encontrou ela numa ocasião muito interessante. E assim, a maioria dos empresários, né, tem a sua história, tem o seu começo. A gente tem pessoas que têm histórias incríveis e eu gosto muito de histórias, porque eu também tenho um legado, eu também tenho uma história bacana. Logo no início do programa, a gente passou aí alguns slides da minha vida, né, sobre a minha biografia, e hoje a gente vê que para você conseguir as coisas, sempre tem que ter um início, e esse início às vezes é doloroso, não é fácil, às vezes é fedido, né, como cuidar de galinha. Dói, né? Dói. Mas é legal, Felipe. E aí então você foi fazer o curso de inglês, e aí você já começou a entrar numa fase de adolescência e continuou morando em Franco da Rocha. Sim, sempre em Franco da Rocha, nunca em outra cidade. Agora, só fazendo um passinho atrás, em relação ao que o senhor disse, a pessoa aparecer no seu caminho, né? Você vê que essa senhora, ela veio para o Brasil em 1945, fugindo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, você imagina que, como que pode, né? Só pode ser algo relacionado à questão que a gente tem quando a gente pensa em Deus, né? Porque 1945, vindo da Segunda Guerra Mundial, para mudar a vida de uma outra pessoa no Brasil, e ela desembarcou no Rio e nem ficou lá depois que veio para São Paulo. Então, realmente... agora, o sucesso ele acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Muito bem. E com essa fala sua, nós vamos pedir para entrar um pouquinho no comercial e prestigiar aqui os nossos patrocinadores, mas guarda isso, porque eu costumo até dizer que também as oportunidades é para quem está preparado. Vamos lá? Olá, estamos aqui de volta.
para continuarmos batendo um papo aqui com o Felipe Gomes Scalera, que é o meu convidado especial nessa estreia do programa Biografando. E estaremos transmitindo o nosso programa todas as quartas-feiras, às 19h30, pelo canal Via Dupla Comunicação, que hoje, excepcionalmente, estamos passando pelo canal do Quebrada Sem Limite, uma gentileza cedida aqui, para que a gente possa... Na verdade é o seguinte, eu não dei a informação que precisava dar para eles, e aí a gente acabou se atrapalhando um pouquinho, até tendo um probleminha de atraso e tal, mas é normal. Eu enxergo como normal porque é ao vivo. E o que é ao vivo costuma dar problema, dificuldade, e é uma grande verdade. Beleza? Então, estamos reiniciando aqui o nosso bate-papo, né, Felipe? E aí, Felipe, você entrou para a área de... Você se tornou um empresário muito cedo. Não estou falando do primeiro pintinho comprado lá. Eu conheço aquela casa de ração que tem lá. É bem perto da padaria, né? Do outro lado da rua. Do lado Naquela. Eu já comprei ração lá nessa casa de ração. É bem tradicional, até está viva até hoje lá, casa de ração lá. Mas vamos falar da sua adolescência, porque parece que você entrou para o mundo empresarial muito cedo. Me explica aí como é que foi isso aí. Eu comecei a estudar inglês, então, na rede de idiomas a qual eu pertenço hoje, aos 10, 11 anos. E a partir dali eu descobri que existia um jeito e um método muito incrível e que me fidelizou e me encantou. E a partir daquele momento eu despertei um novo sonho, né? Tem uma frase que diz que quando você realiza um sonho, você descobre um sonho ainda maior. Sim. No meu caso, eu realizei o sonho de estudar inglês e descobri que tinha um ainda maior, que era o de ser um professor de inglês, de dar aulas. Opa. Mas, como que um adolescente, um pré-adolescente, 10, 11 anos, vai ser professor numa escola, né? Então, passei algo em torno de 4, 5 anos, quase 6, estudando em uma outra cidade. Na ocasião não existia a Weezer na cidade onde eu residia. Então, eu me deslocava para outra cidade. Sim. E nessa outra cidade eu estudava. Até que desenvolvi o desejo de ser um professor. Mas não consegui. Porque... Pela idade. Então eu falei, já que eu não posso ser por conta da idade, então eu quero ter a minha própria escola. Aí eu vou poder, na minha própria escola eu vou poder. Até que um dia eu navegando pelo site da Weezer, estava escrito, tinha um banner bem grande assim, procuramos franqueados para Franco da Rocha e Francisco Morato, as duas últimas cidades do país com mais de 100 mil habitantes que ainda não temos franquia aberta. Esse era o recado. Esse era o recado. Aqui eu tinha 15 anos já. E aí eu me cadastrei. E no outro dia eu recebi o convite para visitar a sede. Ah, é? Mas eu costumo dizer que eu acho que o rapaz não viu a minha data de nascimento no cadastro. Senão não tinha. Não teria convidado. Né? Pois eu sei que eu fui. Cheguei lá, em Campinas, que era, na ocasião, a sede, e eu percebia que todo mundo dava um pulinho pra trás quando me via, do tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Qual a pretensão desse menino? Eu sei que eu participei do processo seletivo, né? Existe um processo seletivo quando você se candidata à franquia, e eu fui aprovado. Isso aconteceu em julho de 2007. Caramba. E a inauguração da primeira escola foi em novembro do mesmo ano, novembro de 2007. Já a sua unidade de franquia. De Franco da Rocha, franquia. Caramba. Os meus pais me emanciparam no mês de junho para que eu pudesse, então, operar a pessoa jurídica, né? Certo. Então, eu, aos 16 anos, botei para funcionar a minha primeira empresa, a primeira franquia. Uma escola de idiomas. De idiomas. 2 anos depois, um órgão que se chama Rank Brasil me procurou
porque eles fizeram uma pesquisa no Brasil e tentando identificar pessoas do segmento do franchising, né? Ou seja, Sim. das franquias em operação no país, a faixa de idade. E eles olharam lá no contrato social da empresa e descobriram que tinha alguém em Franco da Rocha que com 16 anos operava uma franquia da Wizard. E então eles, no ano de 2009, homologaram o meu recorde como o mais jovem empresário do franchising brasileiro. Hoje nós temos 55 mil franquias em operação no Brasil, o que significa que dessas 55 mil eu fui o primeiro mais novo a operar uma unidade franqueada. E com essa idade eu acredito que vai ser para sempre, né, Felipe? Porque... Não tem como quebrar o meu recorde. Pela legislação brasileira não tem como, porque a pessoa precisa ser emancipada e só pode emancipar aos 16. Sim. Então não tem como alguém com 15 poder constituir empresa. E aí vai ficar o recorde. Pessoal, é o seguinte, eu agradeço muito a todos que estão nos assistindo, aqueles que vão assistir depois. E eu pedi o Felipe para falar um pouquinho dele, da trajetória dele, e daqui para frente ele tem uma trajetória de sucesso, né? Se tornou um empresário, mas agora nós vamos ao ponto desse nosso encontro, Felipe, que é falar sobre habilidades socioemocionais. Tivemos o atrevimento, eu e o Felipe, de lançarmos em Francisco Morato a primeira escola de soft skill do Brasil. A primeira escola que realmente fala sobre os temas elencados pela Unesco sobre as habilidades socioemocionais. E é um prazer, Felipe, te receber nessa noite aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, para despertar no pessoal aí primeiro um conhecimento do que vem sendo falado exaustivamente sobre essas habilidades. Eu vou dizer o seguinte, são habilidades que acontecem duas coisas. São habilidades que te empregam hoje, você conhecendo, te empregam, você tem a preferência de ser admitido, como são habilidades que também te demitem por não saber, não conhecer e principalmente não utilizar. Felipe, engrossa aí comigo aí essa fala que eu coloquei aqui agora. Com certeza, e até relacionando com a minha história, a gente pode imaginar que o que se sucederia para um jovem de 14, 15, 16 anos, que ao invés de simplesmente ter a sua vida, normalmente tem, né, acadêmica, e se preocupar com coisas que um adolescente se preocupa, o que se sucederia com um jovem que de manhã fazia ensino médio, à tarde técnico e à noite corria para dar aulas até 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, quando não meia-noite. Sucederia que um jovem com esse perfil não teria a oportunidade de forma suave, digamos assim, aprender as habilidades socioemocionais tal como qualquer outro aprenderia. Eu precisei acelerar isso tudo. Imagina, eu com 16 anos contratava gente que era mestre em tal coisa, doutor, gente que tinha uma formação assim. Inclusive era engraçado que eles esperavam na recepção, aí para subir para entrevista, quando entrava na sala dava até um pulo para trás, né? Com ele, teve um que falou uma vez, mas a entrevista é com você? Né? Porque eu era bem magro e baixinho, né? E um cabelo arrepiado, esquisito pra caramba. Essa é a opinião do senhor. Ele sempre se achou bonitinho. É isso o senhor que está dizendo também. Eu sei quebrar um pouquinho. Eu sei que eu tive a oportunidade de, mediante essas dificuldades todas, acelerar esse processo de conhecer o que são soft skills. Claro que durante todo o processo eu não tinha a consciência disso, mas de uma forma muito acelerada eu passei pelas 12 soft skills, pelas 12 habilidades socioemocionais que hoje não se ensina na escola. E é aí que é o X da questão, né?
Hoje eu tive conversando com uma pessoa, inclusive ele é um CEO de uma empresa de recrutamento, né, de RH, e eu conversei com ele e falando sobre soft skill, de habilidades socioemocionais, ele até se surpreendeu com o que realmente significa isso. Hoje, né, já está se tornando um assunto corriqueiro, né, Felipe, nas redes sociais. Hoje, se você entrar lá no Google, por exemplo, e colocar soft skill, você vai ver muitas pessoas falando de soft skill, muitas pessoas ensinando sobre soft skill, mas a primeira escola de soft skill do Brasil surgiu em Morato e chama-se Decola. Inclusive, eu vou pedir o Felipe aqui para explanar um pouquinho sobre o Decola e sobre o curso de soft skill, que nós vamos acabar abrangendo esse assunto de habilidades socioemocionais. Por exemplo, felicidade, empatia, proatividade, liderança, trabalho em equipe, todos esses temas são temas que abrangem os 12 temas pela Unesco. Aí o Felipe vai explanar um pouquinho melhor aí. Vai lá. Pronto. Para o pessoal que está em casa entender de forma bem fácil, é simples assim, sabe? A gente foi para a escola a vida toda para aprender geografia, ciências, matemática, português, para tentar aprender inglês, enfim, né? E essas disciplinas todas, elas são muito importantes, mas do momento que o indivíduo sai, digamos, do ensino médio, por exemplo, até mesmo do ensino superior, e vai para o mercado de trabalho, ou se casa, ou começa a tua vida de forma mais intensa como indivíduo da sociedade, ele descobre que a química, que a física, que a geografia não vai ajudá-lo nas relações interpessoais. Ele descobre que ele passou lá 12, 13, 14, 15 anos da vida dedicando a uma trilha do conhecimento acadêmica que não colabora muito com ele na condição de indivíduo. Quando, por exemplo, ele não aprende a lidar com dinheiro, quando ele, por exemplo, não sabe lidar com as suas emoções, quando ele não sabe lidar com os nãos que a vida vai trazer pra gente. Quando ele, por exemplo, não sabe aguentar e suportar as dores que necessariamente a vida traz. Então ele passa uma vida inteira de formação, até desde a primeira infância, né? Vai lá no infantil 1, infantil 2, 3, 4, fundamental 1, fundamental 2, médio, superior, e não se ensina educação financeira, não se ensina inteligência emocional, não se ensina resiliência, não se ensina flexibilidade, não se ensina proatividade e nem a como ser feliz. Nem como ser feliz, aprender a utilizar a felicidade como um processo de alavancar relacionamentos, né? Pronto. E aí então, a gente acaba falando assim, o que aprende então? O que se aprende então? Se aprende a fazer, se aprende a executar. Então, o aluno ele vai para a escola para aprender a fazer alguma coisa, escola técnica, por exemplo. Ele vai lá para fazer o quê? Para aprender de forma técnica a fazer alguma coisa. Sim. Como o senhor bem diz, né? O seu exemplo eu roubei para ficar fácil de todo mundo entender que é assim, o cara vai para a escola para aprender a bater o martelo no prego. Sim. Agora, o dia que ele sem querer desvia ali e bate no dedo, o que ele faz? Sai chorando e desiste, provavelmente, né? E por que ele faz isso? Porque ele não desenvolveu e nem aprendeu as habilidades socioemocionais. Inclusive, talvez antes de sair do lugar, ele pode soltar um belíssimo palavrão que o chefe pode ouvir e pode demiti-lo por isso, ou criar vários problemas. Nós estamos falando aqui de reações humanas, né, Felipe, perante situações e pessoas. Na escola, não ensina você realmente a ser proativo.
não ensina realmente você ter empatia, que eu classifico, né, a empatia como a mãe, né, da soft skill. E uma das soft skills hoje mais cobradas das pessoas no âmbito corporativo ou no âmbito social, Felipe, é a comunicação. Porque a comunicação é o pai da soft skill. Sem comunicação, as outras não existem. Ele nem casa com a empatia. Porque a empatia, né, Felipe, ela é muito interessante, que ela é um dos pilares, desses 12 pilares aí, que ela pode ser aplicada em todas as outras soft skills, inclusive na comunicação. Porque a empatia, por que eu classifico a empatia como mãe? Porque mãe é aquela que abraça todo mundo, mãe está sempre disposta a intervir pelo filho, mãe é mãe, pai é pai, né? E por isso eu classifico dessa forma. Você concorda comigo, Felipe? Concordo, muito importante. Todas são, mas ela realmente é a que dá a base para que todas as demais aconteçam, né? É porque a empatia ela é interessante. A empatia, como bem dito, é se colocar no lugar do outro. E assim, ninguém jogaria uma bomba, né, no país do outro, como alguns países. A Rússia jogou bomba lá na Ucrânia. Na Ucrânia, jogou a bomba lá. Se ela tivesse empatia, se os líderes tivessem empatia, pensaria, caramba, eu jogo lá, mas eles podem jogar aqui, então não jogo lá, né? Falando assim até dessas reações humanas, da história e tal, nós tivemos o caso do Japão, quando o Japão foi lá em Pearl Harbor, né, e teve aquela ação suicida para destruir vários navios, várias embarcações, e aí, né, provocou lá os Estados Unidos, que foi lá e jogou a bomba atômica que nunca tinha sido jogada em Nagasaki e Hiroshima. E aí, para o Japão, foi na mesma hora, chega, não quero mais. Então, isso também pode acontecer no dia a dia, Felipe. Quando você apressadamente começa a buzinar o seu carro, você não sabe o que está acontecendo. Tem até uma história interessante, que é assim, a história, eu não sei exatamente de onde surgiu, mas assim, que uma pessoa estava dirigindo e alguém apressadamente buzinando atrás, né? E a pessoa falou, caramba, ele está muito apressado, eu não vou deixar passar, e ficou atrapalhando a pessoa a passar. Aí, quando a pessoa deu um jeito, passou, essa pessoa recebeu uma ligação, olha, o seu filho acabou de ter um acidente e está no hospital tal. E aí, quando a pessoa foi lá ver o filho, chegou lá, deu de cara com quem? Com aquela pessoa que ela estava atrapalhando, que era o médico que estava indo atender aquela emergência. E assim é na vida, né? Então, as habilidades socioemocionais, primeiro, elas precisam ser conhecidas. Você precisa saber, você precisa entender o que elas são. E daqui a pouco a gente vai voltar aqui para explicar um pouquinho mais sobre habilidades socioemocionais, tá bom? Vamos dar um comercialzinho aí, um intervalo, prestigiar os nossos patrocinadores, que somos gratos. Produção.
Estamos aqui de volta. Estou hoje aqui com Felipe Gomes Scalera, que se tornou um grande amigo, parceiro, e nós estamos aqui hoje falando de habilidades, né, socioemocionais, que nós intitulamos também, em inglês, né, Felipe, como soft skill, habilidades suaves. Me fala um pouco do Decola, Felipe. Como é que surgiu essa ideia aí de uma escola de soft skill? Está aqui aparecendo na tela nesse momento as 12 soft skill. Durante o ano de 2014, eu enfrentei alguns desafios. E a cada dia eu escrevia um pensamento, uma frase ou uma técnica motivacional e de liderança. E sem saber, de forma inconsciente, aqueles pensamentos de alguma forma remetiam a soft skills. Uai, mas como sem saber? Eram pensamentos relacionados à vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que estava ali, um jovem vivendo. E naturalmente ele se exporia a desafios da vida. Então, esses pensamentos eles se transformaram num livro que se chama 365 Dias Empreendendo, e que do início ao fim, cada pensamento remete a uma das 12 habilidades, a uma das 12 soft skills. E mais recentemente, o Felipe junto do Barreto idealizaram aquilo que a gente no começo chamou de Programa Decola, né? Programa Decola de Morato. Tivemos a oportunidade de fazer a versão presencial, né? Sim. Tivemos já alunos e turmas presenciais. Com formatura e tudo, certificado. Né? E o Decola ele também decola muito rápido, né? Decola. De modo que ele se tornou a primeira plataforma de soft skills do Brasil, já aí contando com dezenas de alunos estudando. Tá aqui. Tá aí. Estudando pela plataforma, num programa de estudo que contempla as 12 soft skills, né? Que a gente já mencionou no início. Uma plataforma interativa por meio da qual, além dele conseguir fazer o seu autoestudo, ele tem à disposição todo o material complementar e mais do que isso. Uma vez ao mês, após a conclusão, né, daquela habilidade na qual ele está se especializando, ele tem acesso a uma mentoria síncrona, ao vivo, com o melhor professor de soft skills de Francisco Morato e região, Eli Barreto. Na verdade, é o Felipe Scalera. Felipe, é muito interessante que quando a gente fala de habilidades socioemocionais, nós estamos falando de experiências de vida. Porque todas as soft skills, né, as habilidades socioemocionais, elas já existem dentro de nós. Desde a infância. Você vai nascendo igual o Felipe. Felipe começou a despertar, né, para o mundo empresarial a partir dos 4 anos, 7 anos, e aí foi progredindo. E aí, na adolescência, ele acabou sendo emancipado e tendo o seu primeiro negócio, que é uma escola de idiomas. A partir dali, todas as soft skills do Felipe, todas as habilidades socioemocionais dele, começou a serem desafiadas. Ele começou a ser desafiado a ser empático, a ser proativo, a empreender, a ter resiliência, a ter inteligência emocional, porque todos nós, né, temos essas soft skills dentro de nós, temos essa habilidade. Mas é a vida, o tempo, a convivência social, empresarial, corporativa, no ensino, aqueles que trabalham nas escolas, né, que são professores. O professor, ele é desafiado todos os dias a desenvolver as suas habilidades. Eu estou aqui do lado aqui, com 2 professores, eles estão aqui nos bastidores, a dona Regina Barreto, e estamos aqui também com o professor Luciano. E, por que não, também o professor Felipe,
né, de carreira, é professor, enfim. É uma profissão que é desafiadora, né? Quem é professor sabe disso. Mas hoje, o que se fala, né, Felipe, no mundo corporativo, vai chegar o momento que você vai chegar para uma entrevista e a primeira pergunta vai ser: o que você sabe de soft skill? Se a sua resposta for: está aqui um certificado, te garanto, o seu emprego está muito mais perto do que aqueles que não têm essa formação, esse conhecimento, né, de soft skill. E, infelizmente, a gente já está caminhando para essa situação aí, de não só viver e aceitar o hard, mas agora vir o soft. É exatamente isso, porque hoje o mundo corporativo contrata com base naquilo que os candidatos dizem que sabem fazer, mas dali a uns 3, 4, 5, 6 meses, em média 10, eles desligam os mesmos que sabiam fazer tudo maravilhosamente bem, porque apesar de saberem fazer, eles não sabem como se comportar. Então, de uma forma resumida, quando a gente fala de hard skills, como o senhor mencionou, a gente está falando daquilo que o cara sabe fazer. Que aprendeu na escola. Aprendeu lá na escola tradicional. Isso. Já a soft skills diz respeito a como ele reage, a como ele trata das suas emoções, o seu comportamento. Como ele lida com pessoas, lida com situações, lida com... inclusive lida com hábitos. Porque todas as pessoas têm hábitos bons e hábitos ruins. Tem hábitos que você aceita, tem hábitos que você não aceita. Porém, não é o seu hábito, é o hábito do outro. E se você não aprender a reconhecer que o outro, né, você tem que entender ele e não aceitar, mas você tem que mudar. Você tem que usar a mãe. Qual é a mãe? Empatia. Empatia. Exatamente isso. De modo que quando o mercado se depara com pessoas que são dotadas dessas habilidades opostas ao hard, né, que sabem se relacionar, sabem se comunicar, sabem ter a devida flexibilidade, né? Sim. Resiliência, essa pessoa de forma automática passa a ser muito mais valorizada do que a outra que não tem. Agora, é claro que a gente está focando no mundo corporativo, mas as soft skills, elas não são base só para um bom relacionamento profissional, né? Para um bom relacionamento no mundo corporativo, não. Elas também auxiliam e melhoram a vida do indivíduo como pessoa, Sim. Né? Seja no lar, no casamento, no relacionamento com os filhos. E consigo mesmo, que é o maior desafio do ser humano, é a grande luta e briga que ele tem com ele mesmo todos os dias, né? Quando ele realmente assim se depara com os desafios da vida, a primeira pessoa que tem que parar e pensar como agir é você mesmo. São situações que acontecem no dia a dia, no decorrer do dia, tantas coisas acontecem com a participação externa de outras pessoas, mas a situação, as atitudes são próprias suas, né, Felipe? Inclusive, ontem eu tive o prazer de estar no Quebrada Sem Limites. Quero agradecer novamente aqui a oportunidade de ter estado lá, né, sido entrevistado pelo apresentador Lucian, que me desafiou, que me deixou bem à vontade também, e foi fantástico. Muito obrigado mesmo, pessoal do Quebrada Sem Limite. Estou aqui lançando olhar para os dois aqui, que são os pilares lá do Quebrada. Eu fiquei muito emocionado, né? Realmente, eu cheguei em casa, eu fiquei tão curioso que eu liguei a TV e já fui assistir, né? O programa no YouTube está lá gravado, eu fui assistir. E eu pude perceber, né, o carinho que eu fui recebido, a qualidade de imagem, de som, que nós vamos também conseguir aqui através da equipe deles no Biografando. Programa que iniciou hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo a mim e ao Felipe, né, Felipe? O Felipe contou um pouquinho a história dele.
E agora nós estamos falando aqui sobre o Decola Virtual, que tem já plataforma. Estamos discorrendo aqui sobre os 12 temas, né, Felipe? Que é fantástico. E assim, quando nós nos propomos a montar esse curso de soft skill, nós tínhamos o grande desafio de saber exatamente como transmitir isso. Mas foi tão natural que nós conseguimos gravar as aulas sem ensaio, sem nada, né? Nós simplesmente gravamos as aulas, que está lá disponível para vocês, né? São 12 temas. Está passando aqui, é fácil de você ir lá conhecer a plataforma www.escoladecola.com.br. É só você entrar lá e olhar. Habilidades socioemocionais. Você ou procura saber disso, ou isso procurará você em alguma situação. Eu ouvi hoje o próprio Felipe falar sobre oportunidade, né? Repete aquela frase que você falou sobre... Acho que o sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então. Até agora, eles não ouviram, talvez, falar sobre soft skills. A partir de agora, já ouviram. Já ouviram. Então tem que se preparar, porque a oportunidade vai aparecer. E vai ser cobrado. Porque a oportunidade é isso. Por exemplo, vamos fazer uma continha matemática rápida aqui. Se tiver 10 candidatos para uma vaga, o que souber sobre soft skill vai ser empregado, não tem jeito. O caminho é esse, essa é a maneira de estar lidando com essa situação. Felipe, nós estamos indo aí para os nossos momentos finais e eu quero agradecer muito a sua presença, né? Agradecer aos nossos patrocinadores que estavam aqui, passaram aqui. Ainda tem mais um comercialzinho que a gente quer passar. E não se esqueçam, vocês que estão aí, que nós vamos iniciar hoje o sorteio do curso de Soft Skill pelo Decola Virtual. Serão um curso, cada programa, num total aí de 5 por mês, sendo que no último programa do mês nós vamos sortear 2 cursos. Já foi distribuído os cupons nesses 18 patrocinadores, então vá lá, compre lá e ganhe o cupom. E toda quarta-feira, por um cupom permanente que dura 1 ano, né? Com 4 números, vocês vão estar concorrendo a um curso 100% gratuito online no Decola de Soft Skill. Não é isso, Felipe? Perfeitamente, muito bom. Né? Muito bom. As pessoas vão poder, então, fazer e conhecer esse soft skill através do sorteio que nós vamos fazer. E você venha, participe, se inscreva no canal, faça parte desse processo. Muito obrigado pelos nossos patrocinadores e vamos rodar aí mais um comercial, fechando, e já vamos para o sorteio. Então fica aí que já estamos voltando.
Estamos aqui de volta, né? Finalizando já o programa. Felipe, desde já sou muito grato pela sua participação, por estarmos aqui pela terceira vez que a gente veio falar um assunto tão importante que são habilidades socioemocionais. Falar do Decola, a escola que surgiu aqui em Francisco Morato, para que todos vocês tenham orgulho dessa cidade e saber que Francisco Morato tem coisas maravilhosas, como esse curso, como pessoas trabalhando na área de comunicação, né? Homenageamos todos aqueles que buscam o seu espaço, né? E somos muito gratos. E agora nós vamos partir para o finalmente aqui, fazendo o sorteio do primeiro curso de Soft Skill. Como funciona? Nós temos 18 patrocinadores, então cada um deles tem uma letra referente no cupom que foi apresentado. E aí, logo em seguida, a gente vai sortear 4 números, que vai determinar o número daquele local em que foi a pessoa sorteada. E a pessoa, se estiver aí conosco, ligue para nós, ou nós entraremos em contato com o nosso patrocinador e ele então providenciará saber quem é a pessoa, o sortudo de hoje, que vai ganhar um curso 100% gratuito de soft skill e poderá se tornar uma pessoa melhor para si mesmo e para toda a sociedade. Beleza, Felipe? Vamos lá, vamos então, conhecer eu vou colocar o sortudo. microfone aqui e já vou para o processo. Temos aqui a nossa gaiolinha de sorteio. Eu vou estar colocando aqui as bolinhas com as referidas letras A, B, C, vamos ver cá assim, D, E, e agora aí? Eu estou com um problema muito sério que vocês vão ter que ter paciência. Eu estou sem óculos. Não, eu estou sem a listinha. Eu sabia que ia faltar alguma coisa. Eu estou sem a listinha referente das letras, de onde é. Mas vai ficar registrado e aí a gente vai depois procurar saber. Eu prometo que então, já foi a primeira. Foi duas aqui. Peraí, vou pôr de novo aqui. Eu vou aprender ainda a lidar com esse trem aqui. Né? Vamos lá, vamos ver quem é o sortudo. E vamos. Olha lá, foi. Foi o primeiro. Eu tenho que pôr a outra bolinha aqui, Felipe. Eu tenho que pôr, pulou aqui. Não é possível. Vamos lá, agora eu acho que vai. Opa! Aê! Foi, ó, letra A. Letra A. Anota aí, Regina. Letra A. Eu não vou lembrar agora de quem é não, mas é letra A. Eu depois vou poder lembrar e passar para vocês. Gente, vocês vão ter que ter paciência, porque esse negócio aqui é meio enrolado. A Regina tem que me ajudar na próxima vez, né, Regina? O que você acha, Regina, de me ajudar? Pronto. Importante. Importante. Não, agora já está quase dando certo. Agora eu vou pôr o número 1, 0, 0, 1, tal, para sortear a milhar. Alguém pode anotar aí a milhar para mim? A letra A, eu não vou lembrar agora quem é, mas, opa, tá aqui. Letra A. Quem é que será que é a letra A, hein? Vai ficar um mistério. Até o próximo programa. Opa! Caiu duas. Vamos voltar aqui. Vamos ter paciência. O negócio uma hora vai dar certo. Bom, agora eu vou Nossa, aqui o negócio tá bem. Agora eu vou sortear a milhar, tá bom? Então, primeira bolinha que cair ali. Ó, é ela aqui. Ó,
Aí. Primeiro número, 2. Número 2. Tá? Voltamos a bolinha para cá. Para sortear a outra bola que já caiu aqui. A número. Epa! Caiu já 2 aqui. Não, peraí. Eu cometi um erro aqui. Eu não tirei uma bolinha aqui. Peraí, o negócio aqui tá meio enrolado. Vamos dando risada aí, porque deu uma complicada aqui. O Luciano ofereceu ajuda, eu não aceitei aqui, ó. E agora enrolou aqui. Mas vai dar certo. Se tiver um pouquinho de paciência, vai aqui, ó. Vamos lá. Vamos no 0, 2. Ó, número 2 já saiu. A primeira cabecinha do milhão. 5. A 3. Vocês devem estar dando muita risada aí, né? Eu também, eu acho. Ó, quem ganhar é o sortudo mesmo, hein? Vocês estão vendo aqui, ó, mas no próximo programa a gente vai estar ajustadinho para fazer, ó, o 1 aqui, ó, e o 8, e aqui o 9. Bom, agora o 2 já saiu, agora vamos ver aqui. Opa! Mais uma aqui, ó. Saiu aqui, número 7. Então, deixa eu pôr de volta aqui, ó. O negócio é meio enroladinho, mas é bom. Ó, então, estamos agora com o número 2 e o número 7. Opa! Pulou aqui o número 4. 2, 7, 4. Voltamos aqui. E agora temos aqui o número 7. Então, qual foi o número que sorteou? 2747. E aí, então, procuraremos o ganhador desse sorteio, tá bom? Muito obrigado por enquanto. Terminamos o programa hoje de uma forma cômica, mas de forma feliz e alegre. Eu quero agradecer vocês e prometemos que na próxima estaremos bem mais preparados. Obrigado, Felipe. Obrigado, produção. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco e até a próxima. O programa Biografando vai ficando por aqui. Boa noite.